O Campeonato Brasileiro tá uma bagunça, tá muito maluco esse campeonato, tá muito bom de acompanhar, cara. E é o seguinte, o Botafogo perdeu para o Vasco ontem, né? Eu tô gravando o vídeo nessa terça-feira, o jogo foi ontem, perdeu por 1 a 0 o Botafogo em São Januário e agora a briga pelo Brasileirão tá mais embolado do que nunca. O Botafogo, que já acumulou 13 pontos de vantagem para o vice-líder, agora está igualado em pontos com o Palmeiras, claro, o Botafogo tem um jogo a menos. O Bragantino, cara, no final de semana agora, talvez eu acho que é no domingo, o jogo contra o Botafogo, ou seja, um duelo direto ainda nesse próximo final de semana. O Palmeiras tem jogos importantes, o Botafogo tem um jogo importante já agora no meio de semana também, contra o Grêmio, cara, que também é a equipe que está no G4, e o Palmeiras tem justamente o Flamengo, que está nessa briga, pelo menos para ir para a Libertadores. Olha, é um campeonato maluco, sem falar do Z4, tá? O Z4, a briga ali é um absurdo também. Tirando o Curitiba e o América Mineiro, que praticamente já estão rebaixados, Goiás, Cruzeiro, Vasco e Bahia, e o Santos também ali, quem sabe até o Corinthians ou o Cuiabá, ainda estão na briga contra o rebaixamento. Vamos fazer pelo menos a simulação dessa rodada 33 e da rodada 34 do final de semana, cara. Vai ser, cara, isso aqui tá um absurdo, então vamos começar a fazer aqui rapidinho logo, porque ó, temos Fluminense e Internacional, cara. O Inter que ganhou do Cruzeiro, né, no fim de semana, tanto que jogou o Cruzeiro para o Z4. O Internacional que a chance de ir para a Libertadores hoje já é bem baixa mesmo, segundo as estatísticas que a gente vê por aí. Então, mas como o Fluminense tá naquela ressaca pós-título, né, da Libertadores, eu vou colocar um 2 a 0 para o Internacional. Você vê aí que o Fluminense fica ali em oitavo, o Internacional já cola no Fluminense com os 45 pontos, que, né, dá aquela tranquilidade para a equipe, que a chance de cair não existe mais. São Paulo e Bragantino, cara, isso aqui vai ser um jogo chave também. Eu acho que o Bragantino vai dar aquela força a mais. O jogo não será no Morumbi, como tá aqui, né? O jogo será na Vila Belmiro. E eu vou colocar um 2 a 1 para o Bragantino. 2 a 1 que tá na briga pelo título, o Bragantino, tá? CAP e Fortaleza na Liga Arena. Simplesmente eu acho que, cara, é um jogo muito bom, muito parelho. O CAP que está ali em sétimo lugar, buscando ir até para Libertadores, né? Ainda buscando uma vaga na Libertadores. Eu vou colocar um 1 a 0 para o CAP, tá? Fortaleza que perdeu no final de semana para o Flamengo, né? Flamengo que está na perseguição ali também de uma vaga direta no G4. Corinthians e Atlético Mineiro. Olha, agora aqui é uma loucura, cara. Eu não sei o que vai acontecer nessa reta final do Corinthians. O Corinthians tem 40 pontos ali. Cara, tem que se atentar ali, porque também não tá escapando do rebaixamento ainda não, tá? E o Atlético Mineiro tá na busca do G4 com 53 pontos. Eu vou colocar um 1 a 1, tá? Eu vou colocar 1 a 1. Vou ser um pouco até... Vou deixar o coração falar um pouco. E agora vamos... Mas eu acho que realmente é um jogo para 1 a 1, tá? Não tô nem colocando em jogo isso, não. Eu acho que é uma possibilidade real. Botafogo e Grêmio em São Januário, cara. Jogo-chave. O Grêmio tá ali com 56 pontos e o Botafogo tá ali com o quê? 59. Ou seja, se o Grêmio vencer o Botafogo, fica empatado em número de pontos. Porém, o Grêmio vai ficar com um jogo a mais em relação ao Glorioso. Então, cara, não sei o que vai acontecer aqui. Eu vou colocar mais um empate. Dessa vez eu vou colocar um 2 a 2. Eu acho que vai ser um jogo movimentado. O Botafogo tá correndo sério risco de perder esse título brasileiro, quem diria, né? Agora, América e Curitiba, um jogo que não vale mais praticamente nada para ninguém. Os dois já estão praticamente rebaixados. Eu vou colocar um 3 a 3 porque os jogos desses times costumam ser bem movimentados e com muitos gols. Vamos para cá agora. Sim, esse Cruzeiro e Vasco ele foi adiado, não vai ser jogado agora. O Vasco só joga no final de semana. Flamengo e Palmeiras, cara, esse jogo aqui é um absurdo, tá? O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo tem 53 pontos, está ali sendo perseguido pelo CAP. Fluminense já não, né? Já é campeão da Libertadores, já está na próxima Libertadores. Então, o Flamengo buscando entrar ali no G4 e o Palmeiras buscando a liderança. Cara, eu acho que nesse jogo aqui teremos simplesmente
vai ser um absurdo. Vou deixar para fazer depois, tá? Vou deixar para fazer depois, não consegui pensar agora. Vamos para Goiás e Santos. Goiás e Santos, o Goiás na briga contra o rebaixamento, um duelo praticamente direto ali na luta, né? Porque o Santos 38, o Goiás 35. Se o Goiás vencer, iguala o Santos, o mesmo número de jogos ali, talvez o saldo de gol um pouco diferente, o Goiás tem um pouco menos. Como vai ser fora de casa e o Santos fez um jogo bem apático contra o Cuiabá, eu vou colocar 1 a 0 para o Goiás, tá? 1 a 0 para o Goiás. E na sexta-feira, Bahia e Cuiabá. Bahia e Cuiabá. Cuiabá que empatou com o Santos agora no final de semana, né? Vinha de derrota para o Vasco. Está enfrentando os times que estão, né, nessa parte de baixo da tabela. O Cuiabá também está nessa parte de baixo, mas já esteve mais tranquilo. Eu acho, cara, que o Bahia vai fazer o dever de casa e vai vencer o Cuiabá por 1 a 0. 1 a 0 para o Bahia. O Cuiabá que não consegue se afastar dessa zona, mas está ali ainda na classificação para a Sul-Americana, né? O Bahia, pronto, se afasta um pouco mais, fica com 40 pontos e eu acho que vai ser bem por aí. Agora, esse jogo aqui, Flamengo e Palmeiras, cara, vamos tentar fazer ele aqui, mas pelo que vem jogando, pela recuperação do campeonato, eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de fazer 1 a 0 no Flamengo em pleno Maracanã e o Palmeiras assume a liderança com 62 pontos, enquanto o Bragantino vem na perseguição com um jogo a menos, com 61. O Botafogo fica com 60, também com um jogo a menos. Lembrando que agora o título aqui, segundo essa rodada, né, já pode passar para a mão do Bragantino, né? O Bragantino com um jogo a menos, se vencer, chega a 64. O Botafogo com um jogo a menos em relação ao Palmeiras, se vencer, fica com 63. Então, o título, pelo menos nessa rodada, segundo essa minha projeção, já fica nas mãos do Bragantino, cara. Que absurdo, que loucura. Vamos para a próxima. Próxima rodada, a rodada 34. Curitiba e Cruzeiro. Curitiba que não vai estar buscando mais basicamente nada no campeonato, apenas aqueles jogos de honra, né? Eu acho que vai dar Cruzeiro por 1 a 0, cara. Vai dar Cruzeiro por 1 a 0. O Cruzeiro se afasta ali, né? Sai da zona de rebaixamento no caso, fica com seus 40 pontos e joga o Vasco e deixa o Vasco e o Goiás ainda naquela zona desconfortável. Palmeiras e Internacional na Arena Barueri. Cara, eu acho que o Palmeiras dificilmente pega um jogo nessa reta final. Eu vou colocar 1 a 0 para o Palmeiras, 1 a 0 no Internacional para o Palmeiras. Depois temos quem aqui? Simplesmente Grêmio e Corinthians. O Grêmio na perseguição, o Grêmio jogando em casa, o Grêmio faz 1 a 0 no Corinthians para mim. 1 a 0 ou 2 a 0, eu vou colocar aqui um 2 a 0. Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Santos e São Paulo na Vila Belmiro, simplesmente um jogo bem chave também para a projeção, talvez das duas equipes não, né? O São Paulo já está na próxima Libertadores, mas já praticamente escapou do rebaixamento por aqui. Porém, cara, eu acho que dá... Nossa, cara, esse jogo aqui é chave demais. Eu acho que dá Santos 1 a 0 por jogar em casa, e o São Paulo não está buscando mais muita coisa no campeonato, a não ser, né, participar diretamente de um rebaixamento de um rival como o Santos. Isso aí pode ser importante também para o São Paulo. Próximo aqui, Bahia e CAP. Bahia e CAP, a gente vai... Vamos lá. Cara, que jogo importante também, jogo importante para as duas equipes, o CAP buscando estar na próxima... Na próxima Libertadores, né? Eu vou colocar um 1 a 1 na Arena Fonte Nova, Itaipava Arena Fonte Nova, né? Agora, no sábado, dia 11 temos Flamengo e Fluminense, Fla-Flu no Maracanã. Fla-Flu no Maracanã. O Fluminense, cara, não tá buscando mais muita coisa no campeonato, mas ele pode participar do Flamengo que... Ele pode participar de uma não classificação do Flamengo para a próxima Libertadores. É uma coisa real ainda no campeonato. E mais visando as projeções das duas equipes, eu vou colocar um 2 a 1 para o Flamengo. Clássico, tudo pode acontecer. Esses placares que eu estou colocando aqui nesses jogos grandes aqui são apenas especulações, né? Porque tudo pode acontecer nesses jogos grandes. Tudo pode acontecer, principalmente em clássicos. No Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino e Botafogo, cara. Esse jogo aqui vai ser o jogo chave do campeonato, o jogo chave do final de semana. Certamente
será o maior jogo do final de semana, dependendo do que vai acontecer nesse meio de semana agora, que tem rodada, né? Rodada 33 nesse meio de semana. No final de semana, essa rodada 34 aqui, que temos RB Bragantino e Botafogo. Cara, vai ser demais essa reta final, tá sendo demais. Então vou pular esse jogo, vou deixar para o final. Vamos para Vasco e América Mineiro. O América Mineiro já não tá buscando mais nada no campeonato. O Vasco buscando escapar do rebaixamento. O Vasco, segundo essa projeção aqui, ainda tá na zona de rebaixamento. Eu vou colocar, na verdade eu vou colocar um 2-0 para o Vasco. 2-1, vai. 2-1 para o Vasco da Gama. E, bem, o Vasco sai da zona de rebaixamento, o Cruzeiro permanece na zona. O Corinthians chega muito próximo da zona de rebaixamento com 41 pontos, cara. Apenas um ponto separando da zona de rebaixamento. O Santos já está um pouco mais afastado, o Cuiabá também está por ali e o Bahia por ali. Todos com 41, tá? Todos esses times aqui com 41 pontos e logo depois vem o São Paulo com 42. Vamos finalizar essa rodada aqui agora. Olha, Galo e Goiás, Arena MRV. Cara, esses jogos assim costumam acontecer de tudo, tá? O Goiás tentando escapar do rebaixamento, o Atlético querendo ir para a Libertadores. Mas eu vou colocar... Cara, e se acontecer uma zebra aqui? Esses jogos costumam acontecer zebra. Eu vou colocar um 1-1. Na verdade não, na verdade eu vou colocar um 2-1. Pode acontecer uma zebra nesse jogo, eu tô sentindo um pouquinho, mas eu vou colocar 2-1 para o Galo. No domingo, dia 12, também temos na Arena Pantanal Cuiabá e Fortaleza. Cuiabá e Fortaleza. O Cuiabá, né, nas projeções que a gente fez aqui, ele não ganhou nenhuma partida. Vai jogar em casa e eu acho que essa ele vence. 2-1 sobre o Lion. Na última rodada a gente colocou que ele não vencia, né? E os últimos jogos também o Cuiabá não vem vencendo. Já o que é? Segundo a nossa projeção aqui, são 3 jogos sem vencer do Cuiabá, com um empate e uma derrota, e agora a gente vai colocar uma vitória sobre o Fortaleza. Vamos lá, o Fortaleza fica ali com 42 pontos, classificado, se classificando para a Sula. O Cuiabá fica ali na 10ª posição, também classificado para a Sula, na verdade era um duelo direto ali, né? Então, se a gente colocasse uma vitória aqui do Fortaleza, o Fortaleza passava o Cuiabá, mas pra mim vai dar, na verdade... Cara, esse jogo aqui, cara, de talvez na verdade eu vou colocar um 2-1 pro Cuiabá. 2-1 pro Cuiabá ou um 2-2 é um resultado interessante. RB Bragantino e Botafogo. Bragantino e Botafogo simplesmente a disputa pelo título, porque olha aqui, ó, olha aqui nessa tabelinha aqui. Se der Bragantino, vamos colocar aqui um 1-0 para o Bragantino. O Bragantino não assume a liderança porque tem um jogo a menos contra o Flamengo, né? Tem um jogo a menos contra o Flamengo. 64 pontos para o Bragantino, Palmeiras na liderança com 65 pontos e o Botafogo em terceiro lugar com 33 pontos. 33 pontos para o Botafogo, 33 jogos para o Botafogo, 33 para o Bragantino com um ponto a mais. O Palmeiras com um jogo a mais com 65 pontos. Se o Bragantino vencer o jogo atrasado contra o Flamengo, assume a liderança, sem ninguém com o mesmo número de pontos deles, né? Porque ele fica com 67 pontos. O Botafogo só pode chegar a 63, na verdade o Botafogo ele pode chegar, segundo essa projeção, ele pode chegar apenas a 63, né? Se ele perder para o Bragantino. Mas vamos colocar que o Botafogo consiga vencer. O Botafogo fica com 63 pontos, com um jogo a menos, em referência ao Palmeiras, tá? E pode chegar a 66 e assumir a liderança novamente. Mas tudo depende dessa vitória contra o Bragantino no final de semana, segundo essa nossa projeção aqui. Cara, para esse jogo aqui, como vai ser no Nabi Abichedid, se realmente aconteceu o que eu tô achando que pode acontecer com o Botafogo, bora pensar numa reta final bem maluca de campeonato. Vamos falar que o Bragantino consiga vencer por 2-1, digamos, 2-1, e o Bragantino fica na vice-colocação, né? Como eu já falei, podendo assumir a liderança, só dependendo de si para assumir a liderança e eventualmente ser campeão. E se o Botafogo vencer, ele também continua dependendo só de si para ser campeão, né? Tem um jogo a menos, pode chegar a 66 pontos. E o Palmeiras, cara, eu acho que pro Palmeiras a melhor projeção é um empate ali entre as duas equipes, talvez, porque o Bragantino só fica com 65 pontos, aí vai se vencer o jogo atrasado contra o Flamengo.
fica igualado mesmo de pontos contra o Palmeiras, aí vai ficar naquele negócio de vitórias, o Palmeiras tem mais, então o melhor para o Palmeiras nesse momento do campeonato é um empate do Botafogo contra o RB Bragantino, segundo essa nossa projeção aqui, né, cara, mas, pô, tudo pode acontecer, eu vou deixar até em aberto essa partida aqui, eu não sei realmente, tudo pode acontecer realmente nessa partida, pode ter um 4-3, tanto faz, mas, cara, Palmeiras, Botafogo e Bragantino na disputa do campeonato. E aí, quem você acha que pode levar? Também tem outras equipes, mas segundo aqui a nossa projeção, é isso que deu. E aí, o que é que você acha? E na luta contra o rebaixamento, a gente já volta um pouco mais aqui. O Goiás e o Cruzeiro permanecem na zona até essa rodada 34. Curitiba e América, que já basicamente já foram. O Vasco, o Corinthians, que se aproximou da zona nessa nossa projeção. O Bahia e o Santos ficam fora da zona de rebaixamento, não ficam classificados para nada, né? Ficam fora até da Sul-Americana, mas ficam fora nessa rodada. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos nessa projeção, o Vasco tem 1 jogo a menos e os outros times aqui que estão, né, nessa área têm os 34 jogos completados. Cara, ou seja, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, pode sair da zona de rebaixamento, pode empurrar um Vasco, pode empurrar um Corinthians, um Bahia ou até um Santos também, né? Visto que tá pontos bem parecidos aqui. Cara, tá uma loucura essa reta final de campeonato. Tá muito maluco. Se você olhar aqui a tabela, em toda parte da tabela tem uma briga acontecendo. É um campeonato muito bom, muito interessante para acompanhar, mas nessa nossa projeção aqui, o Palmeiras continua líder com um jogo a mais. Botafogo em segundo com 63, né, por conta dessa parada aqui. A gente não vai nem falar muito disso aqui, tá? Mas é isso aqui que aconteceu. A gente vai colocar até um 3x3 aqui só para dar uma olhada mesmo. Mas pra você, quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, cara? Sinceramente, tá tudo muito embolado. Tem jogos importantes aí ainda para acontecer. Por exemplo, teremos um Flamengo e Atlético Mineiro ainda para acontecer, tá? Um Atlético Mineiro e Grêmio também ali na disputa pro G4. Cara, muito bom esse Campeonato Brasileiro. Tá demais, tá demais. E agora eu só vou te pedir uma coisa, se inscreva aqui no canal da Esportilizado, deixe sua curtida aqui também. Meu nome é Victor, né? Eu acho que eu ainda não falei ainda, mas é isso aí, tá? Até a próxima!